Não é raro que uma pessoa sinta que, ao se mover pela sala, do sofá para a cozinha ou da janela para a estante, seu coração começa a bater um pouco mais rápido, a respiração fica um pouco mais profunda, e surge uma leve perplexidade. Por que um trajeto tão curto causa a sensação de ter percorrido uma rua inteira? No entanto, é justamente nessa ação simples, à primeira vista até preguiçosa, o ato comum de andar pela sala, que pode residir um dos métodos mais antigos de preservação da energia vital. Este é um método milenar, ainda praticado por monges tibetanos que vivem nas altas montanhas, onde o ar é rarefeito e o tempo flui sem pressa. Neste material, desvendaremos o porquê de a medicina tibetana dedicar tanta atenção ao movimento, porque uma simples caminhada pela sala pode ser uma prática muito mais profunda do que um mero aquecimento. E porque, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, esse movimento pode se tornar não apenas um hábito útil, mas uma verdadeira salvação. Muitos sabem que a medicina tibetana difere significativamente da ocidental. Ela não vê a doença como um inimigo a ser combatido. Seu objetivo é compreender onde o equilíbrio do corpo foi perturbado, e então, restaurá-lo de forma suave e cuidadosa. Todo o sistema se baseia no movimento da energia, e a energia, como se sabe, não tolera estagnação. Onde há estagnação, há doença, afirmam os curandeiros tibetanos. E é aqui que a parte mais interessante começa. As práticas tibetanas afirmam que cada passo não é apenas um movimento mecânico de músculos e articulações. É, antes de tudo, o movimento da força vital. Mesmo quando uma pessoa se move lentamente pela sala, algo dentro dela começa a reviver. O sangue circula mais facilmente, a respiração se aprofunda e os pensamentos ficam mais claros. É por isso que, na tradição tibetana, existe uma prática especial, a caminhada lenta em círculo dentro de um ambiente. Seu objetivo não é realizar exercícios ou queimar calorias, mas sim despertar o próprio corpo. E aqui vale a pena aprofundar um pouco mais na essência. Por que o movimento lento e consciente é tão importante? Porque, com a idade, as pessoas frequentemente perdem não apenas a força física, mas também a sensibilidade interna. Elas deixam de notar os sinais sutis do corpo, vivendo como em um semissono. As pernas se movem, as mãos realizam ações, mas a conexão interna consigo mesmo enfraquece. Os tibetanos dizem, quando uma pessoa caminha e está consciente de cada passo, ela como que retorna ao seu corpo. E se ela está em seu corpo, está viva, e então a doença não consegue se aproximar tão facilmente. Mas há outro aspecto curioso nessa abordagem. A medicina tibetana presta extrema atenção a quando, como e onde a pessoa se move. Não basta apenas andar mais, é preciso andar corretamente, com o ritmo certo, em um determinado período do dia e até com o humor adequado. Sim, tudo importa. Por exemplo, as caminhadas matinais pela sala são consideradas um ritual especial para eles. Seu objetivo não é revigorar, mas sintonizar. A pessoa sintoniza seu instrumento, o corpo, antes de começar o dia, passo a passo, sem pressa, com respiração regular. Imagine, em vez de uma xícara de café forte, 10 minutos de uma caminhada tranquila e consciente pela casa, calma, suave, o mais importante, regular. Muitos que seguiram essa prática relataram depois: acordar ficou mais fácil. As articulações não rangem mais pela manhã, a mente está mais clara e até o humor mais tranquilo. É oportuno mencionar um detalhe que, à primeira vista, pode parecer incomum. Os tibetanos acreditam que, se uma pessoa vive em um só lugar, mas raramente se move por ele, o espaço começa a apagar sua energia. Parece um tanto místico. Agora, imagine, uma pessoa passa o dia inteiro sentada em uma poltrona ou na mesma parte da casa. Por mais aconchegante que seja esse canto, ela começa a sentir, o cansaço chega mais rápido, a vontade de deitar cedo, o humor parece envolto em névoa. Esse estado é familiar para muitos. Então, segundo os médicos tibetanos, mesmo a simples transição de um cômodo para outro já é um mini reboot. E se adicionarmos a isso a respiração correta, o resultado será algo completamente diferente. Ao inspirar, o corpo se enche de luz. Ao expirar, há a liberação do cansaço. Parece simples, mas é aí que reside a força. Simples não significa vazio, especialmente após os 60 anos, quando o organismo se torna mais sensível aos mínimos detalhes. Muitos estão acostumados a pensar que, para manter a saúde, é preciso fazer algo pesado, fitness, levantar pesos, ir à piscina. No entanto, a verdade é que a suavidade, às vezes, age muito mais profundamente. O movimento suave abre o corpo sem luta. Ele não causa resistência e, portanto,
ativa os mecanismos naturais de recuperação. Sabe-se que basta começar a fazer algo útil todos os dias para que o corpo pareça reviver. E se na juventude ele precisava de um sacode, depois dos 60 ele anseia cada vez mais por um tratamento gentil. É por isso que os tibetanos valorizam tanto a caminhada lenta e consciente em círculo. É uma espécie de meditação em movimento, mas não deve ser confundida com religião ou algo esotérico. É muito mais simples. É pura fisiologia, apenas um pouco mais lenta, um pouco mais silenciosa, como se a pessoa estivesse aprendendo a se ouvir novamente. A propósito, um ponto curioso: quando uma pessoa caminha lenta e concentradamente, seu pulso começa a se regularizar. Isso foi confirmado por pesquisas ocidentais. E junto com o pulso, a pressão arterial se estabiliza. E nisso não há magia, apenas ciência e prática. O coração, recebendo o sinal de que o corpo não está em estado de estresse, mas em repouso, começa a trabalhar de forma mais regular. E isso é especialmente importante na idade, quando o coração já funciona com carga aumentada. Além disso, essa caminhada estimula a região abdominal não por fora, mas por dentro. O movimento da pelve, leves balanços, tudo isso influencia favoravelmente a digestão. E como se sabe, na velhice a digestão se torna mais caprichosa. Às vezes isso acontece devido ao sedentarismo, às vezes devido ao uso de medicamentos, e às vezes simplesmente porque o corpo desacelerou. Mas então a pessoa começa a se mover suavemente todos os dias, e algo começa a mudar. Menos peso, menos inchaço, menos problemas intestinais, tudo entra em movimento, tudo revive. E mais um aspecto importante: a coordenação. Com a idade, as pessoas frequentemente notam que começam a tropeçar em terreno plano. Isso nem sempre está relacionado aos músculos, mas mais frequentemente ao fato de que o cérebro deixa de controlar o corpo com precisão. E a caminhada lenta justamente dá ao cérebro a oportunidade de lembrar como controlar o corpo. Cada movimento se torna um sinal: aqui está a perna, aqui está o joelho, aqui está o apoio. E mesmo alguns minutos por dia dessa caminhada consciente ajudam o corpo a se coordenar novamente. Isso significa que o risco de quedas diminui e a confiança aumenta. E isso é o mais importante: a confiança. Quando uma pessoa confia em seu corpo, ela não tem medo de se mover, e quando tem medo, o oposto acontece. E então a pessoa já está mais sentada do que andando. Ela olha pela janela, em vez de simplesmente caminhar pela sala. E, aos poucos, essa imobilidade começa a comprimir não apenas os músculos, mas também a alma. Imagine, a pessoa acorda, sem pressa, senta-se, respira profundamente, caminha pela sala de forma suave, consciente, com amor próprio, não por um recorde, mas para se reencontrar. E o dia começa de forma diferente, e o corpo responde de forma diferente. Aqui está a primeira porta que a medicina tibetana abre: um movimento simples, introduzido na vida não como um fardo, mas como um presente, como uma oportunidade de reviver o que as pessoas frequentemente perdem com a idade. É a leveza. Não a juventude do corpo, mas a leveza do ser. E a seguir, será abordada a próxima compreensão importante: como tudo isso se conecta com a respiração. Porque é a respiração, segundo os médicos tibetanos, que acende o verdadeiro fogo interno. E assim que se entender como respirar, o movimento se tornará infinitamente mais poderoso. Se você já tentou caminhar pela sala sem pressa, apenas observando cada passo, talvez tenha notado que a respiração muda. Ela se torna mais suave, mais regular, como se o próprio corpo sussurrasse: não se apresse, está tudo bem. E é nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. Não o dos músculos e articulações, mas o do seu espaço interno. Na medicina tibetana, a respiração não é apenas uma forma de oxigenar o corpo. É um canal para o movimento da energia vital. Lá, ela é chamada de lung, não confundir com pulmões. Lung não é ar, é um fluxo. Um fluxo que carrega pensamentos, sentimentos, saúde e até longevidade. E quando a pessoa respira profunda e corretamente, esse fluxo começa a fluir livremente. E quando respira superficialmente, com pressa, nervosamente, o fluxo estagna. E é aí que os verdadeiros problemas começam. Mas como tudo isso se relaciona com uma simples caminhada pela sala? Da forma mais direta. Os médicos tibetanos estão certos. Se você combinar o movimento suave com a respiração consciente, o corpo começará a se restaurar sozinho. Sem pílulas, sem injeções, sem esforço, como se tivesse recebido uma ordem: estou pronto para viver devagar. Estou pronto para viver com atenção. E em resposta, o corpo começa a ativar seus recursos esquecidos,
mas muito poderosos. Imagine. A cada passo, uma inspiração. No próximo passo, uma expiração. Suavemente, sem esforço. A respiração não é profunda, não é torácica, mas suave, como um suspiro. O objetivo não é alcançar um resultado, mas simplesmente respirar. E junto com a respiração, como um rio depois da chuva, fluxos de energia despertam no corpo, a pressão se normaliza, a ansiedade desaparece. Até o nível de açúcar no sangue, segundo observações de alguns pesquisadores, pode se tornar mais estável. Por quê? Porque todo o corpo percebe, a pessoa não está em perigo, e, portanto, pode liberar a tensão acumulada. Esta é outra faceta que a medicina tibetana revela, a profunda conexão entre movimento, respiração e emoções. Os sábios tibetanos dizem, se você anda, mas está tenso por dentro, você não está andando, está fugindo. Mas se anda com confiança na vida, você retorna para casa, para dentro de si. Isso é especialmente relevante após os 60 anos, quando as pessoas são cada vez mais atormentadas por uma sensação de ansiedade, às vezes inexplicável. Às vezes é medo da própria saúde, às vezes do futuro, e às vezes apenas uma agitação interna sem motivo aparente. E tudo isso acontece porque a respiração se torna superficial, curta. As pessoas respiram como se estivessem constantemente esperando algo ruim, e o corpo memoriza esse estado e vive nessa expectativa. Quando a pessoa começa a respirar mais profundamente, não pelo peito, mas mais abaixo, perto do abdômen, o sistema nervoso como que recebe um sinal: está tudo bem, você está seguro, pode ir sem pressa, pode relaxar. Nas práticas tibetanas, existe um tipo especial de respiração que eles chamam de respiração do vento. Não porque seja barulhenta, mas porque ajuda a desdobrar as velas internas. Essa imagem é frequentemente usada. Imagine-se como um barco e a respiração como o vento. Se o vento sopra em uma direção, o barco é jogado. Se não há vento, o barco fica parado. Mas se o vento é suave, calmo, direcionado, o barco se move facilmente para onde precisa. Com a idade, o vento interno da pessoa frequentemente se apaga ou se torna inquieto, e a respiração consciente lhe devolve o ritmo, especialmente em combinação com o movimento. E é aqui que começa o mais interessante. Segundo as observações dos médicos tibetanos, o melhor efeito sobre o corpo e a mente é obtido com a respiração com pequenas pausas. Não é uma pausa no sentido de prender a respiração por 1 minuto. Não, é muito mais suave. A pessoa inspira, conta lentamente até 3, faz uma curta pausa, expira um pouco mais devagar, digamos, até 4. Novamente uma pausa, e outra inspiração. Enquanto isso, ela caminha lentamente, sem objetivo, sem um percurso definido, apenas se movendo pela sala. Pode-se até colocar uma pequena vela à frente e mover-se ao redor dela. Os tibetanos frequentemente usam uma vela ou lâmpada como centro, em torno do qual o corpo se move. Isso cria a sensação de um círculo. E o círculo, como se sabe, é um símbolo de completude, calma e continuidade da vida. Alguém pode pensar, tudo isso soa bonito, mas será que ajuda com problemas reais? Dor nas costas, pressão alta, insônia? A resposta é, claro, não se deve esperar que uma caminhada pela sala substitua medicamentos, mas ela pode se tornar a base sobre a qual os medicamentos atuarão de forma mais suave. Ela pode se tornar o pano de fundo no qual o corpo começa a reagir melhor. O sono se torna mais profundo, a pressão mais estável, a digestão mais tranquila. E tudo isso sem luta. E mais um ponto que a medicina tibetana enfatiza. O movimento não é apenas sobre o corpo, é também sobre a atenção. Quando a pessoa anda, mas pensa em outra coisa, o movimento se torna mecânico, como se o corpo estivesse desligado, e restassem apenas os pensamentos. Mas quando a atenção está focada internamente, cada passo revive o mundo interior. Como dizem nas montanhas, aquele que não sabe andar devagar, não sabe viver muito, porque na pressa perdemos o valor principal, a consciência. E sem ela, mesmo a saúde mais robusta será frágil. Muitos idosos têm medo de se mover porque caíram alguma vez ou porque alguém disse, é melhor você ficar quieto. E então eles ficam sentados dia após dia, e o corpo enfraquece, e junto com o corpo, o espírito. Mas basta começar a se mover suavemente, sem medo, como se dissesse ao corpo, estou com você, confio em você. E o corpo responde, na primeira semana com leve calor, depois com confiança nas pernas, depois com a alegria de poder não ir a uma maratona, nem à academia, mas simplesmente caminhar pela sala. E isso já é suficiente,
especialmente se combinado com a respiração, porque a respiração é a fala interna da pessoa consigo mesma. Sem palavras, através da inspiração e expiração, ela diz ao corpo: estou aqui. Não tenho pressa. Não tenho medo. E então se inicia o que os tibetanos chamam de restauração em 3 níveis. Primeiro a mente, depois a respiração, depois o corpo. Você já notou que quando uma pessoa se acalma por dentro, seu rosto muda? As rugas, claro, não desaparecem, mas o olhar se torna mais suave, os movimentos mais fluidos. Uma certa nobreza e calma aparecem no corpo. Este é o resultado. A medicina tibetana está certa. A longevidade não começa com medicamentos, mas com atenção a si mesmo. É a capacidade de estar aqui, neste passo, nesta inspiração e neste momento, sem arrependimentos do passado, sem ansiedade pelo futuro. Portanto, da próxima vez que você caminhar pela sala, não se apresse, faça uma pausa, sinta os pés, as costas, a respiração e simplesmente permaneça nesse estado. Mesmo 3 minutos de tal caminhada já são uma vitória, porque não é apenas andar, é retomar o contato com a vida. E isso é o mais importante, não lutar contra a idade, mas estar vivo nela, não correr atrás da juventude, mas abraçar a maturidade. E nessa maturidade, encontrar novas formas de força. Uma força calma, confiante, silenciosa, como o vento da manhã nas montanhas, como um passo em círculo, como uma respiração que não precisa mais ter pressa. Às vezes parece que tudo já foi dito, que andar faz bem, respirar profundamente é correto e viver devagar está na moda. Mas ainda resta uma pergunta importante que aflige muitas pessoas, especialmente após os 60 anos. É possível recuperar a sensação de vitalidade? Não apenas funcionar, não apenas manter a pressão normal, mas sentir-se verdadeiramente vivo novamente. A medicina tibetana tem uma resposta surpreendentemente simples, quase infantil, para isso. Sim, é possível, mas não através da luta, não através da força de vontade, mas através do retorno a formas naturais e esquecidas de estar consigo mesmo. E uma dessas formas é a mesma caminhada pela sala. Mas agora ela não é apenas física, ela se torna emocional, mental, quase como uma oração, só que sem palavras. Certa vez, um monge tibetano disse: quando você anda, você desenrola um novelo de pensamentos. Quando você respira, você limpa a poeira dos sentimentos. Quando você não se apressa, você permite que a alma o alcance. E essas palavras descrevem com muita precisão o que acontece com uma pessoa que começa a praticar o movimento consciente todos os dias, mesmo dentro dos limites de seu quarto. Pode-se notar, com a idade, a memória se torna um pouco mais caprichosa. Você colocou os óculos em algum lugar e não consegue se lembrar. Começou a falar e esqueceu o que queria dizer. E muitas vezes isso assusta. Surge a sensação de que o cérebro começou a desligar. Mas a medicina tibetana vê isso de outra forma. Ela diz: a memória não é um armazém, é um fluxo. E se há muita estagnação na vida, a mente também começa a estagnar, e o movimento, mesmo lento, mesmo em círculo, restaura esse fluxo. Certamente muitos já ouviram a frase: movimento é vida. Mas na tradição tibetana, essa frase adquire um tom diferente. Vida não é corrida, não é conquista, não é pressa constante. Vida é ritmo. E se a pessoa encontra seu ritmo, o cérebro começa a funcionar de outra forma. Ela tem tempo para perceber, organizar, conectar. É por isso que os tibetanos acreditam que a caminhada regular em um espaço isolado ajuda não apenas o corpo, mas também a mente. Durante o movimento sem distrações, sem televisão, sem telefone, a mente tem uma rara chance de se ocupar consigo mesma. Ela pode organizar o que se acumulou, liberar o que se tornou supérfluo e recuperar o que foi esquecido. É impossível imaginar quantas vezes as pessoas, após essa prática, de repente se lembram de velhos cheiros, rostos, frases da infância. Tudo porque a mente finalmente encontrou o silêncio, e no silêncio a memória revive. E sabe o que acontece depois? O humor melhora sem nenhum esforço adicional, sem estímulos externos, simplesmente porque há menos ruído por dentro. E agora, imagine como isso afeta a sensação de solidão. Ela não surge pela falta de pessoas ao redor. Ela aparece mais frequentemente quando a pessoa perde o contato consigo mesma, quando deixa de ouvir seus desejos, de se alegrar com coisas simples, de encontrar seu lugar. Tudo se torna plano, descolorido. E então surge um vazio que nada pode preencher, nem filmes, nem conversas, nem mesmo passeios na rua, se por dentro ainda vazio. Mas a prática simples do movimento, especialmente em silêncio, como que restaura a conexão.
Não de imediato, não abruptamente. Mas como se a pessoa sentisse novamente: eu não sou apenas uma idade, um diagnóstico, dores nas articulações, eu estou vivo. Eu tenho ritmo, tenho respiração, tenho um corpo que ainda pode se mover. Que não seja rápido, que seja com pausas, que seja com cautela, mas ainda assim se mover, e, portanto, ainda pode viver. Sabe-se que para muitos, isso soa quase ingênuo agora. Caminhar pela sala e sentir um propósito, respirar um pouco mais fundo e aliviar a ansiedade. Mas é justamente nisso que reside a força da medicina tibetana. Ela não oferece milagres. Ela simplesmente lembra que o milagre já está dentro. As pessoas apenas esqueceram como tocá-lo. É por isso que na tradição tibetana a abordagem de dentro para fora é tão importante. Não tratar os sintomas, mas despertar as forças internas. Não lutar com o corpo, mas estar em união com ele. E se pensarmos bem, tudo isso tem uma base fisiológica completamente real. Caminhadas lentas pela sala, especialmente pela manhã ou antes de dormir, melhoram a microcirculação. Isso significa que o sangue começa a atingir suavemente os menores capilares. Assim, a nutrição do cérebro melhora, a pele recebe mais oxigênio, os órgãos funcionam de forma mais estável, todo o corpo como que descongela. Até indicadores simples, como a temperatura dos pés, começam a mudar. Idosos frequentemente têm pés frios, um sinal de fluxo sanguíneo fraco. Após um mês de tais caminhadas, os pés ficam mais quentes. E isso não é misticismo, é simplesmente o corpo que finalmente começou a se mover novamente por dentro e por fora. Isso é sentido com especial intensidade nas horas da noite. Em vez de deitar e se revirar por 2 horas na cama, pode-se caminhar em círculo, suavemente, sem ruído, com luz suave, com respiração leve. E então o sono chega como uma continuação do movimento, como uma descida suave para o descanso. Pode-se até criar um ritual. Por exemplo, colocar uma cadeira no centro do cômodo e, todas as noites, dar 10 voltas ao redor dela, ou caminhar ao longo de todas as paredes, como se agradecendo a casa pelo dia vivido. Os tibetanos têm essa prática. Antes de dormir, eles percorrem o perímetro de sua moradia, como se encerrassem o dia. Esse ritual encerra um profundo significado. Ele simboliza a completude do dia, traz paz interior e expressa respeito pelo espaço pessoal onde a pessoa vive. E se há algo verdadeiramente inestimável nessa abordagem, é a sua acessibilidade universal. Para essa prática, não é necessário adquirir assinaturas em clubes esportivos, procurar instrutores especializados ou mesmo sair dos limites da própria casa. Tudo o que é preciso é a própria pessoa, suas próprias pernas, sua respiração e sua atenção consciente. E então cada novo dia começa a ser sentido de forma completamente diferente, adquirindo uma nova sonoridade. Mesmo que a pessoa não tenha forças para realizar tarefas grandiosas, ela sempre encontrará tempo para si mesma. Mesmo que o corpo já não possua a flexibilidade e energia da juventude, ele ainda é capaz de ser vivo e responsivo. E mesmo que, no momento atual, a vida pareça tranquila e comedida, é justamente nesse silêncio que pode ocorrer o encontro mais importante, o encontro consigo mesmo. É preciso lembrar, a medicina tibetana não é um sistema rígido de proibições e diagnósticos médicos. É, antes, uma arte sutil de retorno à simplicidade original do ser, a profunda conexão com o próprio corpo, ao viver consciente do momento presente. Nessa arte, não há detalhes insignificantes. Cada passo dado adquire uma importância especial, cada expiração possui um poder curativo, e cada nova manhã oferece uma oportunidade única de recomeçar. A pessoa pode iniciar essa prática hoje mesmo, sem qualquer preparação prévia ou planos complexos. Basta simplesmente caminhar devagar, conscientemente, com uma profunda sensação interna: estou aqui, estou vivo. E isso, por si só, já é um verdadeiro milagre. Portanto, não permita que a idade o prive da leveza inerente ao seu ser. Não deixe que a dor lhe roube o direito natural de se mover. E, em hipótese alguma, permita que o medo transforme em prisioneiro da própria casa. Pois mesmo a mais simples caminhada pela sala, se realizada com atenção e sincero amor próprio, pode se tornar um remédio pessoal e único, um meio curativo para a ansiedade opressora, para a sensação de solidão, para o cansaço avassalador. E que esse remédio interno seja tão suave e gentil quanto o vento da montanha. Que ele se mova continuamente dentro de você todos os dias. Que ele lembre constantemente: a vida não terminou, o caminho não foi percorrido até o fim, você continua sua existência, se desenvolve e avança.